Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a doutora Daniela Lorenzi, sou cirurgiã plástica e eu quero estar trazendo aqui um pouquinho mais para vocês sobre as principais cirurgias da cirurgia plástica. E hoje eu vou estar falando para vocês 5 mitos que a gente tem, muitos pacientes têm na blefaroplastia. Esses mitos podem até impedir muitas pessoas de realmente fazer a cirurgia, de deixar com medo de chegar até o consultório, e ter essa barreira. E o que eu quero trazer é justamente ao contrário, para que a gente traga essa leveza para o paciente e entenda que não é só uma cirurgia muitas vezes só considerada estética ou até mesmo o medo da cirurgia. Então vamos lá, deixa eu deixar aqui para vocês. Um primeiro mito dessa cirurgia é só pessoas idosas ou mais velhas fazem. E na verdade não. Muitos pacientes jovens acabam fazendo também essa cirurgia, porque é o que eu sempre falo, vai da genética e do próprio paciente. Um exemplo aqui, já chegou no consultório, por exemplo, uma mulher que tinha 28 anos e realmente já tinha indicação de realizar essa cirurgia. Vai depender da questão da genética, do excesso de pálpebras, do excesso de bolsas de gordura. Ao mesmo tempo, também chegou outra paciente com 30 anos que não tinha indicação ainda de fazer essa cirurgia, porque não tinha uma sobra de pele, não havia uma sobra de bolsas de gordura, e sim um edema palpebral, porque ela estava com uma irritação ocular. O que a gente tem que perceber é que não existe uma idade certa, tem que fazer a partir dos 50 anos, por exemplo, não. Mas também, ao mesmo tempo, não existe uma cirurgia que a gente vai fazer para todos. Pode ser indicada ou não. Porém, não existe uma idade exata. O segundo mito é, fica com cara de cirurgia, fica muito exposto, fica com cara artificial e na verdade não. A blefaroplastia é para ela restaurar o seu olhar, é para que traga essa leveza que foi perdida com o tempo, ou seja, com o passar do tempo as pálpebras vão caindo, gerando um peso no olhar, gerando um olhar cansado e na verdade a cirurgia, a blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras, vai rejuvenescer trazendo uma leveza. Não é para mudar quem você é, mudar realmente isso, e pelo contrário, é para restaurar o que já tem de belo em você. O terceiro mito é, vai mudar demais o meu olhar. Não, ele não vai mudar, Igual eu já falei no segundo mito, ele não é para mudar, transformar totalmente. Ele vai melhorar o seu olhar com o que passou ao longo do tempo, foi caindo, foi perdendo essa jovialidade. É claro que em alguns casos, por exemplo, existe a cirurgia da ocidentalização. O que é isso? Pacientes, por exemplo, asiáticos que têm uma alteração na pálpebra que deixa com aquele aspecto mais gordinho e perde esse sulco palpebral. Então, nós podemos, quando necessário, mudar o formato do olho. Pacientes que têm também uma fenda mais caída, uma fenda mongólica ou antimongólica, que é conhecida, também são dois tipos de alteração do canto do olhar. Quando o paciente tem um canto mais rebaixado, tem essa alteração, nós podemos mudar também com a cirurgia, mas não é uma regra. Então, por exemplo, se você não deseja que faça uma alteração no formato do seu olhar, nós vamos respeitar isso, Nós vamos ter esse respeito ao que você deseja. Quarto mito, é só estética. Não, não é só estética. A cirurgia das pálpebras, ela ajuda em muito pacientes que têm esse peso no olhar. Quantos pacientes já chegaram aqui mais velhos, Pacientes que às vezes tinham um excesso muito grande, que já estava atrapalhando até mesmo para enxergar. E depois da cirurgia eles se sentiram tão renovados, melhorou a abertura do olhar, melhorou até assim o convívio pessoal, realmente renovou. Então nós vemos que não é só uma questão de estética, é uma cirurgia também reparadora, que vem para trazer uma qualidade de vida ao paciente. E o quinto mito é, tem que tirar tudo, tem que tirar tudo. Não, realmente a gente não precisa tirar tudo, todo o excesso de pele, todo o excesso de gordura. E é o que eu sempre falo para as pacientes, porque se eu retirar toda a gordura que temos aqui na parte de baixo e na parte de cima, vai ficar com um aspecto cadavérico. O que é isso? Sabe aquele olhar fundo, aquele olhar que não é um olhar saudável, que é um olhar envelhecido? E não é isso que a gente quer, pelo contrário, quando a gente pensa em blefaroplastia, nós pensamos em trazer de volta esse ânimo, esse olhar, esse belo do rosto. Então eu também não posso ir muito profundo, Tirar tudo ali que fique de uma forma que não é legal também, Exagero nunca é bom.
Outra coisa, a questão da pele, o que eu explico com algumas pacientes, porque quando chega no consultório, às vezes tem essa expectativa de ficar com o olhar totalmente colado e isso vai variar da genética de cada paciente. Se o seu rosto já tem uma genética com um pouco mais de gordura na face, né, ou com um pouquinho do olho mais fundo, isso também a gente às vezes não tem como mudar totalmente com a cirurgia, a gente tem que respeitar a tua genética. Além disso, quando a gente tira muita pele, tem um risco de fazer, né, fazer o lago oftalmo. O que é isso? Ficar com o olho aberto, né, após a cirurgia, que pode trazer vários riscos para o paciente, até fazer, por exemplo, uma úlcera de córnea. Então, por isso que, em primeiro lugar, é bom achar um profissional, né, que seja realmente muito capacitado para fazer essa sua cirurgia, que não é só retirar pele. Muitos estão fazendo hoje em dia, só estão retirando pele e não estão tratando realmente o que precisa fazer, que é retirar a bolsa de gordura, fazer técnicas avançadas de reposicionamento dessas bolsas do olhar. Então, e vão também saber tratar depois se houver qualquer complicação, né? Por isso que você tem que escolher um profissional capacitado para que diminua muito esses riscos. Além disso, eu quero trazer 4 técnicas modernas que podemos associar à blefaroplastia. A primeira dela é a lipoenxertia de gordura. Dentro do aspecto do rosto, nós pegamos a própria gordura do paciente e injetamos em áreas específicas da pele, do rosto, para trazer essa jovialidade e rejuvenescimento. O que é isso? Nós tiramos de um lugar. Por exemplo, se eu vou fazer uma lipo de papada da paciente, eu posso retirar da própria gordura, né, da papada e injetar em locais como o lábio, trazendo uma melhora, um turgor, uma hidratação. Não é para ficar com aquela boca de pato, conhecidamente como algumas pacientes chegam até mim, né, que vai ficar com um aspecto artificial, mas é para trazer uma jovialidade, porque com o passar do tempo, nós perdemos gordura na face. E a ideia é reestruturar e reverter esse processo. Podemos colocar aqui também na fossa ao lado do nariz, no sulco, na região da pálpebra, aqui nesse sulco que fica a transição e às vezes fica aprofundado, fica feio para as pacientes que não gostam, né? Então a gente pode melhorar. Nessa região temporal, onde também existe uma falha aqui com as pessoas mais velhas, nós temos o músculo temporal. E esse músculo com a idade também acaba perdendo, hipotrofiando, né? Ele acaba fazendo uma hipotrofia, ou seja, diminui a massa muscular e também perde uma gordura, a questão do colágeno aqui que fica fundo. Nós podemos trazer a questão da gordura nesse sentido também, alinhando, né, essa questão junto com a blefaroplastia. Segunda técnica avançada que podemos usar são tecnologias de resurfacing. O que é esse resurfacing? São tecnologias da laser, por exemplo, onde nós vamos tratar a qualidade da pele, como o laser de CO2 é uma opção fracionado também, em que nós vamos tratar a região periorbicular, né, ao redor do olho. Podemos tratar também a região de toda a face, trazendo uma melhor qualidade da pele, tá? Nós vamos diminuir linhas finas do rosto, que com a cirurgia não conseguimos tratar. Podemos melhorar a questão de manchas também. E além disso, uma coisa muito legal é que o laser CO2, ele estimula o colágeno por até uns 6 meses. Então isso nós vemos na prática que traz um benefício muito bom para as pacientes também. Terceira técnica avançada é o reposicionamento da gordura do olho, ou seja, eu posso usar a própria gordura aqui ao redor do olho e aqui a gordura do malar para reposicionar e trazer um melhor, né, rejuvenescimento na face, onde as gorduras que com o tempo, com a idade foram caindo, nós podemos puxar para cima, reposicionar por via cirúrgica e trazer um aspecto melhor e mais jovial também para a paciente. A técnica avançada são suturas minimamente invasivas e mais escondidas, onde nós buscamos posicionar bem no canto do olho, bem em locais que não vão aparecer muito para a paciente, posicionando e tendo técnicas avançadas de fechamento, por exemplo, com fios que são absorvidos mais rápidos, suturas intradérmicas, ou seja, suturas que quase não aparecem, que você vai ficar com um fio bem fininho. Claro que depende do paciente para paciente, né? O que eu sempre falo no consultório, nós não conseguimos prometer que não vai aparecer a cicatriz, mas o que eu consigo me comprometer com você é que eu vou utilizar as técnicas mais avançadas que existem hoje no mercado para que a gente consiga posicionar de uma melhor forma a tua cicatriz, para que ela apareça o menos possível. Além disso, a gente ainda pode usar, por exemplo, no pós-operatório, né? A fita de colágeno, a placa também de silicone, onde ela vai estar ali com comprovação científica modulando essa cicatriz e diminuindo as chances de se tornar uma cicatriz muito aparente.
Se nada dessas coisas resolver e ficar com uma cicatriz que você não gostou, ainda podemos usar tecnologias como fotona, lasers que vão diminuir a aparência dessa cicatriz. Então hoje nós temos várias opções de tratamento para cicatrizes e melhoria dessa qualidade. Então não tem por que ter medo da cicatriz. Isso é um medo muito comum. Muitas pacientes chegam com esse medo e o que eu falo sempre é que nós vamos trabalhar para que seja feito o melhor reposicionamento, o melhor possível e a cicatriz fique o mais bela possível. Além disso, o legal é que a pálpebra cicatriza muito rápido e tem uma tendência a ter cicatrizes boas. Com isso também nós conseguimos posicionar nos sulcos naturais. O que é isso? As linhas naturais do rosto que vão deixar um jogo de luz que vai aparecer menos ainda essa cicatriz. Nesse vídeo você pode ver que nós temos então várias técnicas avançadas que vão trabalhar para o melhor resultado na sua blefaroplastia. Não deixe esses 5 mitos te afastarem ou te impedirem de ter um olhar renovado. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em seguir, curta, esteja também me seguindo nas redes sociais que eu vou estar compartilhando um pouquinho mais da nossa rotina com vocês.